Mais recentemente, tem se utilizado também o cultivo submerso, né, em meio líquido, como a gente observa na imagem. E aqui temos exemplo, né, da imagem, a produção é mais acelerada, de 3 a 5 dias, a capacidade fermentativa é maior, e o micélio ele fica nessa forma esférica por conta da agitação. E atualmente a maior produção é no cultivo submerso, cerca de 80% da produção mundial. Então, para a produção, é essencial que tenha uma fonte de carbono, que a gente falou, pode ser melaço, açúcar cristal, uma concentração variando de 60, 240 máximo. Uma fonte de nitrogênio, que pode ser ureia, sais de amônio, uma concentração baixa. Uma fonte de fosfato, que é importante também. E elementos traços, né? Ferro, manganês, zinco, também em baixas concentrações. Então, a gente tem um mosto fermentado, adição do micélio, depois a filtração, adição de sais de cálcio para facilitar também a separação, o precipitado, depois que passa por alguns tratamentos, como lavagem, adição de álcool, e depois ácido sulfúrico reagindo com citrato, e a gente tem aqui o ácido cítrico. Né? As etapas da suína, elas são mais onerosas e são criteriosas na produção do ácido cítrico, que precisa ser um produto puro, né? Então, desmineralização, evaporação, cristalização, tudo para concentrar bem e tornar viável essa produção, mesmo que ela seja aparentemente uma produção numa escala baixa, mas é um produto de valor agregado alto. Centrifugação e secagem. Um exemplo de planta onde há produção de ácido cítrico, aqui o nome é Casel Engineering, então a produção ela ocorre em superfícies sólidas, né, em bioreator de estado sólido, semissólido. E aqui outros exemplos de fermentação, fermentadores submersos, como exemplo das empresas Keisel. A produção de vitaminas, ela também é interessante, porque são compostos de valor agregado alto e importantes na suplementação, tanto em alguns alimentos e também no setor farmacêutico. A maior parte das vitaminas ela é produzida por síntese química, mas dois tipos são bastante usuais e produzidas pelo processo de fermentação. Então, nós temos a vitamina B12 e também a vitamina C, que ocorre por semissíntese. A gente vai mostrar mais. Então, a vitamina B12, ela é muito solúvel em água e etanol, mas é insolúvel em solventes orgânicos. Normalmente ela se decompõe em meio alcalino em soluções com pH mais ácido. E tem uma produção mundial estimada em 3 toneladas por ano. Então é um investimento elevado, né? Alguns agentes biológicos que participam desse processo são do gênero Streptomyces, espécie Griseus e Olivaceus, o gênero Bacillus, espécie Bacillus megatherium, o gênero Propionibacterium, e aí tem duas espécies já descritas como Friedenreich e Shermani, e a espécie Pseudomonas denifricanos. Então, aqui tem um exemplo de meio de cultivo que é aplicável para essa produção, contendo fontes de carbono, né, glicose, amilhocina também, óleo de soja, cloreto de cobalto, carbonato de cálcio e o pH na faixa de 3. Então, o processo ocorre em aerobiose intensa e
também na presença de alguns precursores que vão dar um up na produção da vitamina, como por exemplo colina ou cianetos. Então, normalmente a produção desses compostos de elevado valor agregado, compostos que a produção é bastante dificultada, normalmente esses micro-organismos sintetizam em condições que são inóspitas para eles. Eles não querem sintetizar esses compostos, eles só querem crescer numa condição boa. Então, em alguns casos, você submete esses micro-organismos a condições que eles não têm interesse, mas que eles acabam tendo a capacidade de crescer e produzir o composto de interesse para a gente, né? Então, esse é o exemplo de vitamina B12. Dando continuidade, nesses gráficos são apresentados exemplos de produção de vitamina B12. Então, nós temos aqui variações da produção de acordo com a temperatura, né? Então, a influência, né? Temperatura de 80 tem uma produção elevada num tempo curto, mas uma temperatura de 89 graus Fahrenheit já não está adequada, né? Então, reparem que tem essa temperatura ótima. Aqui, no segundo gráfico, nós temos a influência da agitação, da aeração. Então, em 150 RPM, a gente tem uma produção interessante, né? Na produção de 100 RPM, já é baixa. Então, a oxigenação também, que está atrelada, além da adição do oxigênio também, mas da aeração, ela influencia diretamente o processo. Esse gráfico de cinética, ele mostra o consumo do açúcar, que é utilizado na produção da vitamina, praticamente todo consumido. A síntese da vitamina B12 também com o tempo. A gente tem aqui uma cinética interessante e variações do pH. Então, à medida que ocorre a produção, há uma acidificação e depois o pH é mantido, né, próximo de 7, 7,5, com a adição de algumas soluções básicas que vão estar tornando o pH adequado. E aí, quando a gente tem também um pH mais básico do que o desejável, há uma adição de ácidos, né? O exemplo ácido sulfúrico para regular o pH. Então, o processo de separação, né, dessa vitamina em relação ao fungo filamentoso que está a produzindo, no caso desse gráfico aqui, ela indica que há produção, né? Essa produção ela fica retida normalmente no micélio do fungo, então tem uma necessidade de desenvolver um processo downstream de separação, né? Então a gente tem aqui um exemplo: caldo fermentado, acidificação, adição de sulfito de sódio para manter a vitamina viável, né? Aquecimento, centrifugação. Essas são as etapas de recuperação, né? Para separação, né, do micélio em relação às vitaminas e os sólidos. Adição do cianeto de potássio junto do nitrito de sódio, que vão proporcionar a conversão da cobalamina em cianobalamina, né, que é a vitamina. Então, os precursores vão atuar nesse ponto. Depois são continuadas as etapas de adsorção, eluição com álcool, água, evaporação e cristalização. E aí a gente tem o produto puro, né? E a vitamina C,
Também ela pode ocorrer por fermentação. Em uma das etapas a gente tem a utilização da biotecnologia, né? Então ela é semi-sintética porque em outras etapas a gente tem adição, né, e utilização de reações químicas. Normalmente é utilizado o sorbitol, que é um poliálcool e complementado, né, com milhocina, que também é residual, e octadecanol, que é um álcool estearílico. Então esse álcool ele vai possibilitar também uma melhor dissolução, porque é uma vitamina naturalmente solúvel em álcool, acetona e água. O ácido pantotênico também é adicionado, que é a vitamina B5, e traços, né, do nicotênico e p-aminobenzoico. Quer dizer, é uma reação que tem a participação efetiva de micro-organismos, mas que também demanda de técnicas farmacêuticas e químicas para dar suporte ao processo. Então, o agente biológico é a espécie Acetobacter suboxidans, fermentação submersa, né, em meio líquido, uma agitação mecânica intensa, aeração, pH gira em torno de 5,5 a 6, temperatura de 30 a 35. E o rendimento gira em torno de 80 a 90%. A produção mundial é bastante elevada, gira em torno de 110 mil toneladas por ano. O mercado gira em torno de mais de 60 milhões de dólares. E existem vários produtores, como a Merck, a DSM, a BASF. Então, a gente pode finalizar, né, essa aula de aditivos e só reiterando, né, que a produção ela pode ocorrer a partir de sorbitol, mas também de glicose, sendo reduzida a sorbitol. A gente tem várias estratégias que vão estar levando a produção do sorbitol para a síntese da vitamina C. E aí no final tem as etapas de filtração, descoramento, secagem, e com isso temos o produto comercializado. Obrigada.